Paz, irmãos, Deus abençoe vocês. Terceira parte. Continuando aqui então, a gente está falando lá do terceiro templo. A gente está falando do entendimento de uma grande parte da igreja pentecostal na área escatológica com relação ao terceiro templo, né? Para quem não assistiu as outras duas partes, a primeira parte eu falei da igreja adventista, a segunda parte eu falei da igreja pentecostal e agora eu vou continuar falando mais um pouquinho da igreja pentecostal, ok? Não tô ofendendo ninguém, tá? Estou julgando as profecias aqui e colocando o entendimento das pessoas, como que anda o entendimento das pessoas, né? Para você assistir e tomar sua decisão e se posicionar com relação à palavra do mestre. Então, quando eu estava falando, né? A igreja pentecostal, uma boa parte, eu acho que pelo menos 90%, se não estiver enganado, né? 98% dos pentecostais crê que a igreja estará nos céus por 7 anos, os judeus estão sofrendo na mão da besta. Mas por que eles interpretam desta forma? Eu não culpo eles, né, a geração do presente momento. Porque isso, como eu falei anteriormente, é um estudo que já está vindo há muito tempo. E ninguém se preocupou em estudar e examinar, principalmente aí o estudo das duas casas. Então fica difícil. No passado eu também criei nessa visão, né? No passado eu também acreditava nisso, porque eu não conhecia, né, a palavra como eu conheço hoje. Então, que nem por exemplo aquele filme lá, Deixados para Trás, né? Já vou falar desse filme um pouquinho, mas vou concluir o pensamento com relação judeu e besta lá. Judeu sofrendo a mão da besta, a igreja com Cristo nas bodas. Por que eles interpretam desta forma? Porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer o que significa duas casas, o que significa Israel, 12 tribos. Certo? Por isso eles jogam para os judeus. Inclusive para eles, Israel e judeu é um povo só, não tem divisão. Para eles é uma coisa só, mas não é. Judeus é uma tribo só, né? Uma tribo, né? E isso começou lá atrás, lá no Gênesis, né? Jacó teve 12 filhos, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Dan, Naftali, Zebulon, tem mais dois que eu consigo lembrar. Tem o José e Benjamim, mas falta dois que eu não consigo lembrar aqui. Então são 12 filhos. E esses 12 filhos se tornaram em 12 tribos. 12 tribos. Então a tribo de Judá, que é o quarto filho de Israel, recebeu a profecia do Messias sair dele. Judá, né? Que se diz o nome, é gostoso de pronunciar, né? O leão da tribo de Judá, né? Da tribo de Judá vai sair o rebento, vai sair aquele que vai reinar, e o governo vai estar sobre seus ombros, etc. Então tem muitas profecias relacionadas a Judá. O cetro sempre estará na mão de Judá, né? O cetro da autoridade. Mas até que chegue aquele a quem pertence, né? Que é Cristo. Por isso, o cetro estaria na mão de Judá. Então Judá tem a profecia de Cristo vir dele, certo? Só que tem as outras tribos, né? E todas as outras 11 tribos têm profecias para elas. E não se cumpriu em todo ainda, entende? Cada tribo tem uma profecia para se cumprir. Isso está no Gênesis. Eu estou falando somente da tribo de Judá. Tem muita coisa para falar da tribo de Judá. Então, da tribo de Judá descendem os judeus. Por isso que o Paulo vai falar, né? A salvação vem dos judeus. O oráculo vem dos judeus, né? Ou pertence aos judeus. Mas é tudo apontando para Cristo. Então, judeus é uma tribo. Faltam as outras tribos, né? Então, quando o reino foi dividido lá na época de Salomão, né? Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul ficou a casa de Judá, que é os judeus. Inclusive de hoje. Reino do Norte ficou a casa de Israel, que Deus colocou o nome de Efraim por muito tempo, né? Foi indo por muito tempo, Efraim, casa de Israel, Efraim, casa de Jacó. Então, são assuntos que eu não vou poder entrar agora, detalhar agora, falar agora, porque vai ficar muito grande o vídeo, né? Mas então eu quero que você compreenda que judeus é uma tribo só. Então quando você fala aí dentro da escatologia pentecostal, porque Israel não aceitou Cristo, por isso Israel vai sofrer na mão da besta. Não. Até porque Paulo vai falar, né? Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Romanos 11, 25. Eu não quero que vocês sejam ignorantes
que veio endurecimento em parte a Israel. Só uma parte veio endurecimento. E qual parte? A tribo de Judá, a casa de Judá. Zacarias capítulo 9, versículo número 13. Eu curvei para mim Judá, eu curvei para mim a tribo de Judá. Só que a casa de Israel, que é as outras 11 tribos, eu usei eles como flecha e enchi de Efraim. Para quê? Para me atirar para todas as nações. Já que Judá é um arco e está na minha mão, o arco está na minha mão. Só que eu vou encher a minha aljava, que é o lugar que você coloca a flecha, eu vou encher de Efraim, eu vou encher de gentios, para lançar para todas as nações. É isso que Paulo está falando lá em Romanos 11, 25, né? Tá certo? Então, quando você não compreende todos esses assuntos, eu falei de maneira resumida, ainda é um estudo muito grande, de maneira resumida. Então, quando você não compreende isso que o Senhor Deus fez para alcançar os gentios, né? Aí você entra essa interpretação crendo que judeus e Israel é uma coisa só, e judeus vai sofrer na mão da besta, porque a outra parte não existe, né? Israel foi destruído, não existe mais, né? Ou nunca existiu Israel para vocês, porque judeu é Israel, né? Mas então eu não estou querendo ofender, eu quero que você entenda que judeu é uma tribo e Israel é 12 tribos, né? Tiago vai escrever lá, né? Eu quero endereçar minha carta para as 12 tribos de Israel, né? Atos 27, de número 7, verso de número 7, né? Paulo falando, né? Nossas 12 tribos estão servindo a Deus fervorosamente. Atos 26, versículo número 7. Ali já o Pentecostes ficou lá atrás, ali já a igreja ali atuando já, né? Então, se a igreja, as 12 tribos estão servindo a Deus fervorosamente, é óbvio que Deus, né? Aqueles que a profecia apontava que eles voltariam, voltou, tá certo? Formaram a igreja. Então, quando você, no caso a área escatológica pentecostal, você divide Israel, ou separa, né? Israel é uma coisa, igreja é outra, aí você entra em contradição em muitas coisas, igual eu estou falando aqui, né? E esse sacrifício diário, contínuo, que é cessado, não é sacrifício de alimento ou de bode de animais, que os judeus estariam posteriormente fazendo isto lá, né, no terceiro templo. Mas se for, e se cumprir de fato, eles reconstruir o templo e começarem a sacrificar animais, a sacrificar animal lá, e a besta aparecer e cessar o sacrifício deles, nós não vamos sofrer nenhum efeito. Então, o que significa então sacrifício diário? Né? Eu postei a frase lá, alguns irmãos têm um entendimento disso. Sacrifício contínuo é adoração, é obedecer a Deus sobre todas as coisas, é pregar o evangelho, é louvar, é adorar. E é verdade, é isso mesmo. Sacrifício contínuo é o nosso corpo sendo oferecido, até porque Paulo vai falar, né? Romanos 12, 1. Irmãos, eu rogo, irmãos, eu imploro, irmãos, eu peço para vocês, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Antes o culto dos israelitas era o sacrifício de animais, mas era um culto, era a adoração deles. É o que Deus deixou para eles como sombra, né? Mas a realidade é nós ser o sacrifício, entende? Como culto racional, com entendimento. Então nós vamos estar adorando a Deus, nós vamos estar adorando a Deus no período de grande tribulação, e a besta não quer que essa adoração tenha continuidade, então ele vai cessar. E como que ele vai cessar esse sacrifício? Esse sacrifício vai ser cessado através da tecnologia, através da inteligência artificial, não é? Mas isso eu vou falar em outro vídeo agora, porque já está entrando em outro ponto do vídeo, do estudo, que a gente vai entrar ali na área agora, de que maneira então ele vai perseguir a igreja, já que não vai ter terceiro templo, não vai ter efeito sobre nós, até porque ele não vai perseguir só Israel, ele vai perseguir uma boa parte do mundo, ele vai ter alcance em uma boa parte do mundo, né? Isaías vai falar lá que quando esse anticristo se levantar, né, várias nações vão tremer de medo dele, quando ele aparecer, olha aí, várias nações, não é só uma, né? Não é só Israel, amém? Então eu estou finalizando essa parte. Vou voltar com a parte de número 4, para a gente compreender como é que com essa besta, como é que esse chifre pequeno vai perseguir a igreja e vai cessar essa adoração e essa pregação do evangelho, como que ele vai fazer. Tá certo? Deus abençoe, eu espero que vocês tenham compreendido
né? Se não ficou claro, vocês mandam comentário aí, pode chamar no PV se for preciso, a gente esclarece melhor. Mas eu quero que vocês tenham entendimento, que vocês aprendam, né, a interpretar, a entender as Escrituras, para que nós cresçamos também, né? A igreja cresça, seja edificada, né? Não seria esse o propósito do Senhor Deus? Que todos cheguemos à maturidade, né? Paulo vai falar, né, que todos os varões cheguem à plenitude, né, para a estatura, a varonilidade, né, de Cristo. É através do que? Dos estudos, né? Somente através de oração e adoração você não vai crescer. Não adianta. Jejum e oração ajuda para não pecar, para não cometer coisa errada, né? Mas para você crescer, amadurecer na palavra, no conhecimento e cultuar com o entendimento, é preciso do estudo, né? Um pouco de cada coisa. Oração, meditação, leitura da palavra, né? Obras sociais, aí engloba um monte de coisa, né? Não é só uma parte que a gente deve focar. Temos que ter um pouco de cada coisa, moderadamente. Amém? Deus abençoe. Na próxima parte, então, eu falo como é que a besta vai perseguir os santos. Ok? Deus abençoe e até a próxima parte, em nome de Jesus.